Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. Nosso convidado de hoje foi o primeiro secretário da Saúde do Estado do Paraná que não é médico, e sim farmacêutico. Atualmente é deputado estadual pelo PSDB. Nossa conversa vai ser com Michele Caputo. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Pedro? É um prazer estar falando com vocês, ainda mais sobre um tema que hoje domina todas as pautas do mundo inteiro. Exatamente. Já vamos começar falando sobre, antes da gente entrar propriamente no sistema de saúde atual, na Covid, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, ser o primeiro secretário da saúde do estado, que não é médico, é farmacêutico, uma coisa nova, um fato marcante aí para a Secretaria de Saúde no governo do Beto Richa. Olha, eu respeito muito, tenho muitos amigos e sei do valor fundamental do profissional médico, tanto para a saúde pública quanto para outras atividades de saúde. Mas, historicamente, é fato que eu fui o primeiro não médico secretário municipal de saúde de Curitiba e também o primeiro não médico secretário de saúde do estado e fui o mais longevo em termos de período de mandato. Fiquei como secretário de Estado 7 anos, 3 meses e 4 dias. Então, agora já entrando na situação do Covid-19, eu gostaria de saber, nessa ideia de secretário, alongando um pouquinho mais para ministro, qual que é a sua visão da gente estar aí há mais de 50 dias, quase 2 meses, sem um ministro da área, né? O ministro atual é um ministro interino, que é, na verdade, um militar. Não é médico, não é farmacêutico, não é do sistema de saúde. Qual a sua visão sobre isso? Muito crítica, e eu tenho repetidamente abordado essa questão nas sessões remotas, às segundas, terças e quartas da Assembleia Legislativa do Paraná. Há uma falta de comando no Ministério da Saúde, além do ministro, toda a cadeia de secretários nacionais, e isso no pior momento da saúde pública que eu me conheço como gente. Eu já tenho 36 anos de carreira como profissional de saúde, trabalhei no Ministério da Saúde, no Estado e no município de Curitiba, e os secretários todos reclamam da falta de acesso, da falta de posicionamento e principalmente da falta de recursos. Nós sabemos que a União ela concentra boa parte dos recursos de impostos e tributos. No momento, o pior momento para você ter esse vácuo de poder, de conhecimento. O José Serra foi um grande ministro da Saúde e era economista, só que ele se cercou de uma grande equipe, ele participava dos fóruns de pactuação e de decisão do SUS. Né? Hoje, o que você vê é um isolamento muito grande. Agora, tão ruim quanto ou mais, no meu modo de entender, é você ter o principal líder da nação, quer se goste ou não, né? Foi eleito legitimamente, mas que primeiro nega, depois minimiza atos, gestos e atitudes que não estimulam, pelo contrário, jogam para a concentração de pessoas, no meu modo de entender, teve que, inclusive, juridicamente, ser intimado para poder usar máscara em público. Então, eu vejo que isso tudo é muito grave, porque os países se uniram, boa parte deles, tirando os Estados Unidos, no meu modo de entender, e o Brasil, esse momento fortaleceu, ele separou as diferenças políticas. E o que a gente vê hoje, isso se reflete com relação à tua pergunta, no Ministério da Saúde, obviamente, porque até um tempo atrás nós tínhamos um ministro da Saúde que foi secretário municipal de Campo Grande, que era conhecedor da política pública de saúde, que tinha um diálogo com os secretários de Estado, secretários municipais, que dialogava com o Congresso Nacional. Aí, na medida em que ele começa a tomar atitudes que, tecnicamente, no meu modo de entender, mais do que se justificavam, e que agora estão fazendo parte, por conta de se posicionar tecnicamente contra interesses outros que não são interesses técnicos, contra atitudes que não iam a favor do controle do contágio, né? Aí você tem o ministro Mandetta retirado do processo. E o que veio depois disso foi muito ruim, está sendo muito ruim. Você citou o presidente Jair Bolsonaro. Na terça-feira, dia 7, ele foi diagnosticado com o Covid. E na mesma terça-feira, ele já postou um vídeo falando da sua recuperação a partir da cloroquina.
Segundo a maioria dos cientistas que a gente recebe o balanço, a cloroquina não é a solução para o Covid e pode gerar outras complicações. Entretanto, acredito que se a maior figura pública, o presidente da República, está usando e está falando que está dando certo, muita parte da população vai também querer usar, vai exigir esse tratamento e vai apoiar o medicamento. Como que você enxerga isso? Olha, primeiro eu enxergo que isso não contribui para nada, esse tipo de atitude, porque qualquer tipo de medicamento não pode ser vendido como a solução, porque não com relação ao processo de pandemia que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, no Paraná e no mundo. Não é? As pessoas dão respostas diferentes. Isso é muito da relação médico-paciente. Né? E experiências com medicamentos, quero aqui deixar muito claro, tem mais de 100 no mundo. Não é só a cloroquina, a hidrocloroquina, agora apareceu esse outro medicamento do piolho. Eu vejo assim, Pedro, eu gosto de estudos como aquele da Inglaterra sobre a dexametasona injetável. Aquele estudo diz claramente assim: pacientes com ventilação mecânica apresentou tal redução na mortalidade. Paciente mais grave com respirador apresentou tal diferença na mortalidade. E paciente sem ventilação mecânica não é recomendável. Quer dizer, é um estudo que ele te dá um parâmetro, que ele diz aonde pode, com que tipo de paciente. O que ocorre com esse novo coronavírus, o Covid-19, é que você tem resposta das pessoas diferentes. Então, você não pode querer usar um medicamento como profilático. Nós temos a Organização Mundial da Saúde, que é a maior autoridade do mundo no tema, nós temos dezenas e milhares de pessoas trabalhando tudo isso, todo dia, desde que a pandemia virou esse problema não é? E você não tem nenhum tipo de confirmação. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, não recomenda essas generalizações que circulam nas mídias sociais e que muitas vezes são verdadeiros fake news. Então, o que é preciso, né, primeiro, é postura. Eu acho que antes de discutir medicamentos, se deu resposta ou não, quem tem que falar sobre essa resposta é o médico que está tratando do paciente. E ele tem o poder médico, do conhecimento que ele pode ter, para saber em que momento poder usar. O que não pode é virar uma grande solução para a questão da pandemia, porque não é. Não só a cloroquina, qualquer outro antirretroviral tem sido usado também, qualquer outro medicamento, porque isso não tem comprovação científica. Agora, o poder médico, da relação do seu conhecimento com o seu paciente, em determinados momentos, ele pode fazer e ele assume as suas responsabilidades. Só para concluir esse assunto até o momento, amanhã, a frente parlamentar, que eu fui o proponente, que já teve reunião e se instalou agora, dia 1º de julho, ela se reúne amanhã, de novo, virtualmente. Os canais aí da Assembleia Legislativa estão à disposição. Eu fiz questão absoluta de pautar nessa próxima reunião da frente um médico que faz o que é chamado de tratamento precoce, ele não usa como profilático, ele coloca como tratamento precoce. Muitos profissionais, a bem da verdade, também estão fazendo isso, e o Dr. Clóvis Arnes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, nós queremos, na frente, propiciar o bom debate, né? Trazer aí todas as questões que possam se justificar do ponto de vista de, minimamente, terem referências técnicas e científicas, com o intuito de, dentro da frente, abrir toda a discussão, porque nós estamos no pior momento da pandemia no Paraná, nós vamos passar, se a gente fizer tudo certo daqui para frente, um momento de transição muito importante, e nós ainda vamos ter o pós-Covid. Então, a frente ela se propõe a trabalhar tanto agora nesse pior momento, quanto todo esse processo, que eu vejo que só vai ser minimizado, só vai ser bastante controlado com uma vacina, isso para mim está muito claro, não é? E que a gente tem que fazer tudo certo, Pedro. O que não pode é toda vez que você procura avançar. Nós já temos oficialmente quase 2 milhões de casos no Brasil. O Paraná já passou dos 30 mil casos, né? Com mais de 1.000 casos dia. Né? Nós já vamos bater em 70 mil mortes. E tudo isso com números que eu considero não fraudados, mas que eu considero subestimados.
Porque lá no início, e boa parte dos estados e o próprio governo federal e os municípios, nós fazemos muito pouco exames com relação a países que tiveram uma resposta melhor, né, para você poder controlar os comunicantes, a transmissão comunitária, familiar, né? A taxa de transmissibilidade do Paraná e do Brasil é muito alta. Né? Nós erramos muito aí no início das coisas todas, não se deu a devida preocupação e cuidados que a situação merece. Então, com relação a essa questão, né, toda vez que você vende com a palavra de uma autoridade algo que se generaliza, que corre nas mídias como uma verdade absoluta para muitos, mas isso não contribui, Pedro. Não contribui. Essa questão dos números eu acompanho diariamente desde o início da pandemia a live diária da Prefeitura de Curitiba. E é muito preocupante porque no início era 10 casos a mais por dia e a cada 2, 3 dias uma morte. Hoje nós trabalhamos com cerca de 200 casos por dia e 10 mortes. Ontem, por exemplo, foram registradas 11 mortes. Então é muita coisa e é um número muito rápido dessa mudança, né? Estava algo que parecia muito no controle, parece que saiu um pouco e teve esse boom, essa crescente rápida da curva. Isso muito pode ser explicado pela questão da breve abertura que aconteceu ali de comércios e de estabelecimentos e com possibilidade de ficar no local. E eu gostaria de saber sobre isso. Como controlar a economia da pressão que vem da economia? Por causa que o secretário da Saúde do Estado, o Beto Preto, falou que o Ratinho Júnior deu toda liberdade para as decisões sobre a pandemia serem tomadas pela saúde. Porém, é claro que tem uma pressão muito forte da economia em cima dessas decisões. Não tem como, isso não é só uma realidade Curitiba, do Paraná e do Brasil, é mundial. Não tem como achar que um processo desse, com tudo que se faz necessário para você diminuir o contágio, porque a concentração, as baixas taxas de isolamento, a ausência de um distanciamento social num percentual adequado, com certeza absoluta faz acontecer o que a gente viu por aí. De fato e de verdade, não só aqui em Curitiba, a flexibilização das medidas aqui no Paraná possibilitou, né, a ampliação dos casos. Por quê? No meu modo de entender, inclusive critiquei muito isso na Assembleia. Por quê? Porque as pessoas, eu vou falar aqui, Pedro, eu gosto muito de jovem, viu? Jovem não é só o futuro, é o presente desse país. Eu tenho filhas jovens, eu confio muito na nossa juventude. Mas as pessoas que menos risco têm de morrer, porque é um fato, mais de 80% até um tempo atrás em Curitiba são pessoas acima de 55 anos e com comorbidades, diabetes, cardíacas, problemas de baixa imunidade, pacientes com neoplasia, etc. As pessoas que menos riscos têm são os que mais negligenciam. Então, quando você viu toda aquela corrida a bares, churrascadas, concentrações públicas, baixíssimo uso de máscaras, todo um desrespeito com relação a esse controle, né, as coisas chegaram no ponto que chegaram. Então, hoje o Paraná tem 22 regiões de saúde, 7 delas em cima de critérios técnicos que eu julgo bastante corretos, que é número de casos novos por dia, a taxa de saturação das UTIs, porque tem coisas que as pessoas não estão enxergando. Não é só o problema de ter o leito. Inclusive, a gestão da qual eu fui secretário durante 7 anos ampliou 58%, quase 700 novos leitos de UTI no Paraná. E o próprio ministro Mandetta já dizia lá em março que o Paraná era o sistema do Brasil mais robusto, no sentido positivo, com relação à distribuição UTIs, leitos de urgência e emergência, de intensivos, com relação à sua população. Só que tem 2 fatores, Pedro, que a gente tem que deixar muito claro para a população. Os profissionais de saúde da linha de frente, médicos, enfermeiros, técnicos, bioquímicos, todos esses profissionais que atuam na linha de frente,
eles estão sendo contaminados. Outro dia eu vi uma estatística aí confiável, já eram mais de 100 mil profissionais da linha de frente contaminados no Brasil, né? E eles não são substituídos, não tem uma prateleira dizendo, olha, esse aqui ficou doente, vai se afastar minimamente 14 dias e vai ser substituído. Esses são profissionais que têm um nível de conhecimento, de preparo, que muitas vezes leva anos para você formar. E um outro fator que começa a se complicar, além do fator dos respiradores, das camas hospitalares, que até algum tempo atrás aí também estava faltando, foi uma denúncia que eu fiz, porque a minha esposa, inclusive ela saiu no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, ela é diretora administrativa da Fundação Hospitalar Zilda Arnes, que trata as questões lá do Hospital do Idoso. Então ela me passou uma informação, eu denunciei na Assembleia e depois virou matéria nacional, que é a falta, por ganância, para mim, absolutamente por ganância, daqueles medicamentos do kit intubação, né? Que são aqueles medicamentos que são de primeira, de segunda escolha, que são fundamentais, né? Como midazolam, a fentanila, né? A própria morfina. A dexametasona injetável, depois que veio o estudo da Inglaterra, e ela tem se mostrado, eu tenho conversado com vários médicos, essa semana eu tive, inclusive, uma conversa de vídeo com a direção médica também lá do Hospital Erasto Gettner, ela tem se mostrado bastante resolutiva para aquelas questões em que o estudo evidenciou, né? Ela subiu de 0,6 a unidade para 2,4, por conta do anúncio do estudo, da circulação da informação do estudo lá da Inglaterra. Então, há uma série de fatores, de componentes. E tem mais uma coisa que o jovem tem que pôr na cabeça, Pedro. Eu falo todos de forma geral. Eu tenho 58 anos e sou diabético. Se eu e você tivermos a necessidade de sermos intubados, de precisar de um leito de UTI, e só tiver um leito, eles vão optar por você. Porque essa é a regra, essa é o processo, é sempre o paciente mais viável, é sempre aquele paciente que tem uma expectativa e um tempo de vida maior. Então, por isso que as pessoas têm que assumir suas responsabilidades. Com relação, eu acho que só é importante, o que aconteceu? Todo mundo sabe que o contágio chegou no Brasil pelos aviões, por via aérea, né? Trazido aí pela classe média, trazido aí pelos executivos, pelos empresários, pelas pessoas que ou por turismo ou por questão de trabalho foram para a Europa. Quando estava na China, nós sabemos que hoje não tem mais fronteira sanitária, né? O mundo está globalizado, a China virou um gigante econômico, né? Só que quando caiu na Itália, de forma muito clara, o Brasil tem 30 milhões, inclusive eu sou filho de italianos, o Brasil tem 30 milhões de descendentes de italianos. O Paraná tem 33% da sua população descendente italiana. E por isso que começou antes em São Paulo e no Nordeste e parte do Norte, por conta do turismo, que são as áreas, e de negócios. Aí depois, quando veio para a transmissão comunitária e todas as relações que se seguem, aí chega também no Paraná. Então, nós tivemos uma situação até maio, que eu não vou dizer confortável, porque ninguém está confortável por conta dessa pandemia, mas administrável, né? Aí se tomaram as medidas iniciais, só que isso levou tempo, nós estávamos com muito boa condição de responder todo o processo, e aí quando veio a flexibilização, quando veio esse cansaço, porque a economia está impondo, o impacto sobre a economia é gigantesco, não tem como evitar isso. Agora, o que não pode é a resposta que muitos interesses econômicos, que de fato e de verdade estão sendo afetados, têm dado, pressionando e ameaçando autoridades de saúde, pressionando e ameaçando profissionais de saúde. Eu acho que é uma inversão de valores bastante grande. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do P Notícias Especial Política. Eu gostaria de lembrar que todos os dados que nós trouxemos, tanto eu quanto o deputado, são de terça-feira, dia 7, por causa que a nossa entrevista aqui está sendo gravada na quarta pela manhã. Então, os últimos números que nós temos aqui são os de terça-feira. Deve dar alguma alterada aí para quinta-feira, quando você está nos assistindo. Gostaria de agradecer minha coprodutora Summer Mourad, professora orientadora
professora Sandra Nodari, e Maria Zaclis Veiga, a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Em especial, quero agradecer o deputado Michele Caputo por ter conversado com a gente. Eu te agradeço, Pedro Henrique, mando um abraço aí a todos os professores. E imprensa livre é um preceito básico e fundamental da democracia. Sem democracia não há saúde. Um abraço. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem.